Nós vamos conversar sobre um assunto que é muito nosso, que é o jeitinho brasileiro. Sim, o nosso jeitinho brasileiro, pessoal. Nós temos um jeitinho único. E o Sérgio Buarque de Holanda já falava isso. Falava sobre o nosso jeito brasileiro. O brasileiro tem um jeito gentil, uma forma interessante de se relacionar, relaciona-se, interage muito bem com as pessoas. E, com certeza, isso modulou a nossa linguagem. A forma como nós agimos, a forma como nós falamos e interagimos com as pessoas é muito diferente do restante dos povos que nós vemos por aí. Nós temos uma coisa muito latina, né? Muito nossa, que faz com que nós tenhamos, vamos supor ali, uma forma diferenciada de poder nos relacionar. E pensando nisso, nesse jeitinho, como que isso afeta a linguagem? Bom, é isso que nós vamos conversar hoje. Muitas vezes, esse jeitinho brasileiro, ele sai fora da gramática normativa. Aquela gramática que prescreve as regras. Sim, mas por um motivo, gente. Porque ele está visando a comunicação e principalmente a interação, tá bom? Ele está visando aí uma boa interação. Então vamos começar aqui conversando aí um pouquinho sobre o porquê de fazer esse jeitinho brasileiro na linguagem. Bom, a palavra mais correta é quebrar o gelo. Sim, quando a pessoa utiliza esse jeitinho brasileiro, é para quebrar o gelo. E aí, por que motivo ela quer quebrar o gelo numa situação de interação? Por que o brasileiro precisa quebrar o gelo? Então, vejam bem, nessa proposta, gente, pensem da seguinte maneira. Por que quebrar o gelo? Por que o brasileiro precisa quebrar esse gelo? Bom, primeira coisa, quando o brasileiro vê uma situação de desequilíbrio, por exemplo, uma pessoa está mais nervosa e você está mais calmo. Eu preciso quebrar o gelo nessa situação. Pessoas estão constrangidas por algum motivo. Situação de constrangimento. O brasileiro é muito bom para quebrar o constrangimento. Para aí, ele introduz o jeitinho brasileiro. Ou, mais do que isso, né? Tem uma pessoa que é um chefe e você é a pessoa que trabalha com ele. Né? Você é uma pessoa subalterna, vamos dizer assim, um funcionário dele. Então, usa-se o jeitinho brasileiro para quebrar esse gelo, tá bom? Então, primeira coisa, essa situação de desequilíbrio. Mas também tem que quebrar a formalidade. Então, nós usamos o jeitinho brasileiro para quebrar uma formalidade de alguma situação em que, por exemplo, as pessoas estão constrangidas. E para isso, quando eu quebro a formalidade, nem sempre eu utilizo o português da norma padrão. Eu tenho que desviar um pouco da norma padrão, como faz, por exemplo, os poetas, quando querem fazer alguma poesia, uma letra de música, nem sempre eles seguem aquela norma padrão certinho desse jeito, tá bom? E também o brasileiro utiliza essa linguagem para não ferir os brios, ou seja, para não deixar uma pessoa ofendida. Em vez de ser direto e pontual sobre uma coisa, ele usa várias formas de comunicar e várias formas de modular a sua linguagem para que a pessoa não se sinta ofendida, para que você não ofenda as crenças da pessoa. E o brasileiro é muito bom nisso, em fazer essas questões, tá bom? Então, o jeitinho brasileiro, ele também serve para não ferir uma pessoa desnecessariamente. Mas também tem coisas negativas. Por exemplo, muitas vezes a gente usa o nosso jeitinho brasileiro para nos eximir de responsabilidade. Ou seja, nós não queremos ter aquele compromisso forte com aquela responsabilidade, e aí a gente usa um jeitinho, uma forma de falar que a gente vai retirando um pouco essa responsabilidade daquilo que a gente vai fazer. E por último, a gente utiliza também esse jeitinho brasileiro, quebra-gelo, para poder criar cumplicidade. Então, o que acontece? Fazer uma pessoa entenda muito o seu lado, não só empatia, mas que ela possa ser cúmplice mesmo daquilo que você está vivendo. E muitas vezes, algumas pessoas estão fazendo algo errado, então criar uma cumplicidade nesse momento é o que as pessoas utilizam para fazer esse jeitinho brasileiro. Bom, esses são alguns dos principais motivos e causas que as pessoas usam para fazer o jeitinho brasileiro, quebrar o gelo nas interações através da linguagem. É isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse.